que conheci esse poeta angolano em Brasília, num curso que eu fiz de liderança negra no ano de 2000, né? Ele foi médico, escritor, político e primeiro presidente do Movimento Popular de Libertação da Angola. Ele tem um poema que eu gosto muito, né? Que ele fala assim: não basta que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça, é mais ou menos isso, esteja dentro de nós. Então, não basta que seja pura e justa em nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça esteja dentro de nós. Então, com as palavras desse poeta, eu abro mais uma vez o evento, que faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, intitulado Direitos Humanos e Desigualdade Racial e Indígena em Tempo de Covid-19, né? Também esse evento, essa atividade, faz parte da disciplina que está inserida no mestrado em Serviço Social da UFBA, essa disciplina ministrada por mim, intitulada Epistemologia do Sul, Produção do Conhecimento e a Linha Abissal. Nós temos hoje uma convidada, toda semana, toda quinta-feira, nós temos um convidado que fala nessa perspectiva. Eu conheci a professora Inês em Coimbra, né? E não só foi na casa do professor Bruno, tomando alguns vinhos, obviamente, mas tive contato com a professora Inês, numa abertura que ela fez, uma aula magna com o professor Boaventura, e do trabalho dela, que é fantástico, né? Que ela traz aí a questão de uma metodologia específica para trabalhar, né, nesses tempos pós-pandêmicos, né? Então, a professora Inês, ela é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, ela desenvolve pesquisa no âmbito do projeto CROME, Memórias Cruzadas, Políticas do Silêncio, as guerras coloniais e de libertação em tempos pós-coloniais. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Miguel Cardina e financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. É doutora em pós-colonialismos e cidadania global. Elaborou um estudo sobre o massacre de Batepá, eu acho que é assim que pronuncia, em São Tomé e Príncipe, e foi vencedora da 11ª edição do Prêmio SES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa. Os seus atuais interesses de investigação está voltado para a memória e cultura, nas teorias pós-coloniais e nos debates sobre a apresentação e comemoração de guerras coloniais e de libertação. Então, essa apresentação da Inês, paralelamente a isso, a professora Inês, ela é DJ, em tempos vários, né? Porque só a poesia para nos tirar do caos. Você, então, fica à vontade, professora, para se apresentar. Muito obrigada. Né, alguma coisa, e aí iniciar sua palestra, tá bom? Muito obrigada, Ângela. Muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de começar por agradecer muito à doutora Ângela Brito por este convite para participar no seminário do ciclo Direitos Humanos, Desigualdade Racial e Indígena em tempos de pandemia Covid-19 da Universidade Federal da Bahia. Para mim é uma grande honra estar aqui e ter a oportunidade de conversar convosco, sobretudo sobre uma constelação de temas que me é muito caro, entre eles a questão das representações da violência, os colonialismos, a questão da memória e dos fantasmas. Aquilo que eu hoje venho partilhar convosco resulta em parte daquilo que foi o meu percurso metodológico, epistemológico e também teórico durante a pesquisa de doutoramento em pós-colonialismos e cidadania global, no SES, como a doutora Ângela já referiu, e era um pouco sobre os desafios que eu fui enfrentando ao longo da pesquisa e também sobre as metodologias que usei para pensar estas questões da representação da violência e uma forma de analisar o passado que tenha em conta a presença do colonial até hoje, que eu vos queria aqui hoje trazer, e depois podemos naturalmente conversar sobre todas as questões que tenham e comentários, até porque vai sempre ficar muita coisa por dizer.
Queria pedir-vos que, caso por acaso eu falo muito rápido, que me avisem, porque eu tenho tendência a falar um bocadinho rápido. Por isso conto convosco para me chamarem a atenção, caso isso aconteça, que é provável. Então, eu vou começar. Se o foco inicial da minha pesquisa de doutoramento era, de uma forma genérica, estudar a presença do colonial na literatura de São Tomé e Príncipe, eu rapidamente me apercebi, nas leituras que fui fazendo de várias poetas e de vários poetas deste arquipélago, que havia várias referências a um massacre colonial que tinha acontecido neste arquipélago em 1953. Estas referências eram constantes e circulares e manifestavam-se muitas vezes na literatura através da figura do fantasma ou do espectro. Foi assim, ao perceber-me desta repetição do aparecimento desta figura do fantasma, que este evento histórico violento, o massacre de 1953, ou o massacre de Bate-Pá, como depois acabou por se tornar mais conhecido, que este evento se tornou o tema central da minha dissertação, que é uma dissertação também ela repleta de histórias espectrais. O massacre de 1953 é, neste contexto, entendido como um significante mnemónico na acessão de Feint e de outros autores. Eu depois poderei partilhar estas referências caso estejam interessadas e interessados, mas dizia eu, o massacre de 1953 é, neste contexto, entendido como um significante mnemónico. O que é que isto significa? É entendido como um evento histórico e simbólico que agrega vários tipos de interpretações simbólicas e dimensões que são trazidas para o centro da investigação. Não apenas historiográficas, mas sobretudo interpretativas, teóricas e simbólicas. Então, o ponto de partida da minha pesquisa assentou na convicção de que na impossibilidade de eu poder aceder totalmente àquilo que foi a experiência do massacre, é através da imaginação e das representações que se podem contar múltiplas memórias deste evento. Há algumas que vão legitimar as narrativas públicas e oficiais que se foram construindo sobre este passado, e outras que vão fazer parte de um processo mais inclusivo em que se criam espaços discursivos, simbólicos e políticos que vão permitir articular memórias não dominantes sobre estes acontecimentos. Estas linhas de narração e de interpretação do passado do massacre comportam naturalmente muitos silêncios, e vamos falar de alguns daqui a pouco, e também muitas ausências, que neste caso se vão manifestar simbólica e literalmente através da figura do espectro. Um aspecto que desde o início me despertou muita curiosidade quando contactei então com a literatura santomense. E fiquei com várias questões que procurei responder ao longo da pesquisa. Vou dizer-vos apenas algumas. O que é que os espectros contam sobre as memórias de Bate-Pá e sobre o colonialismo português nas ilhas? O que é que revelam sobre as relações de poder e sobre a sociedade colonial? O que é que os espectros dizem sobre identidades sociais e sobre grupos marginalizados no arquipélago de São Tomé e Príncipe? Quem escreve o massacre e quem o comemora? E, por fim, como são desenhados Portugal e São Tomé e Príncipe nestas representações? O estudo simultaneamente diacrónico e sincrónico da imaginação do massacre a partir dos fantasmas e da sociologia das ausências e das emergências afigurou-se-me relevante porque, apesar de existirem vários ensaios, alguns livros e documentos publicados sobre este evento, sobretudo a partir de uma perspectiva mais política e histórica, havia ainda um amplo debate a fazer, no qual os estudos literários e culturais me pareciam desempenhar um papel muito importante, sobretudo porque produzem distintas lógicas de elaboração da memória e da produção de conhecimentos. Os fantasmas de Bate-Pá surgiram ainda em Portugal, dizia-vos eu, na literatura que eu analisava. Foi a sua aparição repetida na poesia de Alda Espírito Santo e de Conceição Lima, duas poetas santomenses, que me chamou a atenção para o papel que a espectralidade podia apresentar nos trabalhos que articulam estudos da memória e teorias pós-coloniais, como eu própria procurava fazer. Em São Tomé e Príncipe, o fantasma veio depois a revelar-se, sob diversas formas, um significativo elemento etnográfico de análise.
com implicações éticas, políticas e epistemológicas. Fantasma é apenas uma das expressões para designar entidades espectrais e espirituais no arquipélago. Há dezenas e dezenas de outras. O fantasma, como usa metaforicamente Conceição Lima, por exemplo, indica-nos algo sobre o contexto muito específico a partir do qual ele emerge. Um contexto colonial, de violência física e simbólica permanentes, um contexto de desestruturação social, de hierarquias pronunciadas entre diferentes segmentos da população das ilhas e de relações de poder desiguais. Mas há outros sujeitos espectrais associados a Bate-Pá, e não só, em São Tomé e Príncipe, onde o mundo dos vivos e dos mortos é fluido e poroso. Alguns podem surgir em sonhos, outros assumir uma forma concreta, como o Ocossô ou o Mbila, embora a maioria se revelem por intermédio de um mestre que toma santo. As histórias dos fantasmas de Bate-Pá preservam a partilha de conhecimentos deste massacre, dos seus lugares de memória, dos nomes dos seus mortos e dos seus carrascos. As histórias dos fantasmas de Bate-Pá falam de ausências e de silêncios, assim como das dimensões do que é marginal e que constitui as narrativas hegemónicas sobre este evento. Mas representam mais do que isto. Os fantasmas de Bate-Pá são também os fantasmas vivos de antigos contratados e seus descendentes, que ainda hoje são produzidos como sujeitos espectrais, invisíveis, vivendo maioritariamente nas antigas roças, numa situação de marginalização socioeconómica muito difícil. Estes são também fantasmas de Bate-Pá pelo papel que alguns tiveram no massacre, uma vez que estes trabalhadores contratados foram mobilizados e instrumentalizados pelas autoridades portuguesas para perseguir os forros, os considerados habitantes nativos, população nativa de São Tomé e Príncipe, e então, como eu dizia, as autoridades portuguesas conseguiram mobilizar os trabalhadores contratados que viviam um cotidiano de marginalização profunda nas roças e usá-los contra os forros por causa das hierarquias que existiam, aproveitando-se das hierarquias que existiam na sociedade colonial de São Tomé e Príncipe. E ainda hoje há uma grande dificuldade de muitos forros em enfrentar este passado. E é disso que a poeta Conceição Lima fala muito e procura desconstruir. Mas foquemos-nos de novo naquilo que nos trouxe aqui hoje. Quando eu há uns dias pensava neste seminário, no tema que me propus apresentar aqui, a fantasmagoria como memória histórica, elementos para uma crítica pós-colonial da construção do passado, eu considerei que talvez fosse mais interessante trazer-vos curtas reflexões associadas a alguns dos desafios metodológicos, epistemológicos ou éticos perante os quais a pesquisa académica me foi colocando, ao invés de vos trazer aqui questões mais historiográficas e sociais sobre o massacre. Existem vários textos e livros disponíveis, eu depois posso também passar-vos essas referências, se quiserem saber mais sobre este massacre. Portanto, eu decidi que seria mais interessante elencar alguns dos desafios com que me defrontei durante a investigação deste estudo de caso. O primeiro relaciona-se desde logo com o meu lugar de enunciação. A abordagem de quem investiga é sempre fruto do seu percurso de vida, seja ele académico, social ou cultural, ou mesmo ou económico, e também é fruto de contextos linguísticos, geográficos e políticos particulares. Foi enquanto mulher, portuguesa, branca, aluna do doutoramento em pós-colonialismos e cidadania global e que esteve apenas 2 vezes em São Tomé e Príncipe, que eu me coloquei esta questão: como refletir sobre um massacre colonial violento a partir de experiências e de modos de as articular que muitas vezes não são inteligíveis a partir de formas dominantes europeias de produção de ciência e de validação de conhecimentos. Foi no âmbito desta questão que, apesar da minha pesquisa se encontrar ancorada nos estudos literários, e por isso a literatura ser objeto privilegiado de pesquisa, eu considerei fundamental também a deslocação ao arquipélago de São Tomé e Príncipe, para aí desenvolver trabalho de campo. Em São Tomé e Príncipe, eu fui acompanhar as comemorações oficiais deste evento, do massacre de Bate-Pá, a 3 de fevereiro, assisti a palestras e a programas especiais de rádio e televisão, visitei o Museu Nacional, que tem uma sala dedicada exclusivamente ao massacre, fiz pesquisa em arquivo e entrevistei um conjunto de pessoas que contribuem para a produção da memória pública destes acontecimentos nas ilhas. Uma memória que convive com dissonâncias, heterogeneidade de pontos de vista e contradições.
Só um pequeno à parte, pode parecer-vos estranho que um massacre se possa ser comemorado. No caso deste massacre, do massacre de Vatepá, ele é comemorado porque é considerado um momento fundador da consciência anticolonial dos santomenses. O momento que levou a que os santomenses percebessem que era preciso fazer uma luta de libertação no arquipélago e expulsar de lá os colonialistas portugueses. As pessoas que eu conheci e as histórias que eu ouvi em São Tomé e Príncipe foram fulcrais para que eu conseguisse identificar a natureza muito plural das memórias deste massacre, as ontologias que explicam o modo como os mortos continuam presentes entre os vivos e também as dimensões ativamente silenciadas ou invisibilizadas deste evento e que a figura do fantasma, de certa forma, ajuda a desocultar. O segundo desafio diz respeito ao recurso à fantasmagoria enquanto elemento de pesquisa sociológica, o que implica uma reflexão teórica sobre a forma dialógica do fantasma em articulação com uma investigação empírica da cosmologia são-tomense. Esta é uma discussão que está longe de se ter esgotado na minha dissertação e no livro que lhe deu origem. A bibliografia dedicada ao estudo das dimensões socioespirituais e religiosas em diversos contextos geográficos e culturais é, como sabem, um campo de estudos vastíssimo e que suscita diferentes abordagens e interpretações. A relevância da figura do fantasma enquanto elemento metafórico ou literal de questionamento académico atravessa desde há várias décadas múltiplos contextos socioculturais e também áreas disciplinares distintas. Tem, contudo, surgido um renovado interesse neste tópico dos fantasmas, desde pelo menos o início da década de 1990, muitas vezes associado a estudos sobre passados violentos, o que alguns autores chamam uma viragem espectral nas ciências sociais e humanas. Então, a forma como o universo associado ao fantasma é conceptualmente evocado, discutido e analisado, vai envolver, todavia, apesar desta generalidade de utilização, metodologias e preocupações epistemológicas muito diversificadas. Desde logo porque o fantasma apresenta diferentes funções e significados políticos. Apresenta também distintos âmbitos de atuação e provoca reações muito diversas em quem com ele ou ela contacta. De facto, a relação dos fantasmas com o mundo dos vivos é dialógica e dinâmica. Os fantasmas buscam algo, que pode ser vingança, justiça, reparação, assistência. E quem os reconhece, vê ou ouve, é capaz de sentir receio, nostalgia ou fascínio em relação a eles. Há ainda quem os procura ativamente, em busca de uma oportunidade de acesso ao passado, de uma via de comunicação com os ancestrais, de proteção, de prejudicar alguém, entre outros âmbitos. Focando-se nesta relação dialética e colocando o potencial de ação no fantasma, Avery Gordon, numa leitura bastante original de, entre outros textos, Beloved, da Toni Morrison, argumenta que este romance sinaliza algo que está por fazer e, nesse sentido, exige uma passagem à ação por parte dos vivos. A fantasma de Beloved exige que uma atitude seja tomada, uma atitude de responsabilidade ética perante as injustiças passadas, reconhecendo-as, pensando nelas criticamente e refletindo sobre os seus legados no presente. Nesse aspecto, o fantasma não é apenas um elemento histórico do passado que irrompe pelo presente. É, sim, uma figura do presente e do futuro, um sujeito de direito próprio, com capacidade de intervir, entre outros, em processos de busca de justiça histórica e cognitiva. No caso desta pesquisa, eu optei por, em articulação com esta obra fundamental de Avery Gordon e também com a obra de Paulo Valverde, mas não só, recorrer aos conceitos de fantasmagoria e de fantasma como formulados a partir de certas teorias pós-coloniais, o que implica reconhecer que a noção de ser produzido fantasma não é apenas uma metáfora artística que surge na literatura ou noutro tipo de obra, mas também um modo de existir ou de não existir em certas sociedades. Assim, por um lado, do ponto de vista mais psicanalítico, este é um trabalho sobre um dos fantasmas que assombram Portugal sob a forma de uma grande narrativa que ainda tem lastro e que afirma o colonialismo português como tendo sido mais pacífico do que outros.
Nesse sentido de invisibilidade e de silenciamento, este massacre colonial que sucedeu em 1953, anos antes da eclosão das guerras coloniais e de libertação, é um fantasma que paira sobre este passado incómodo, demonstrando como o recurso à violência física e simbólica não foi uma exceção na gestão e domínio dos territórios colonizados pelos portugueses. Por outro lado, este é também um trabalho sobre a memória fantasmática do massacre em São Tomé e Príncipe, uma memória persistente no imaginário da nação, celebrada anualmente, contada e recontada vezes sem conta, em família ou nas escolas, mitificada. Isto significa que o massacre é um fantasma metafórico, mas significa também que o massacre é reencenado performativamente por ação dos fantasmas, dos espectros, como sucede, por exemplo, com o Sr. 99. O Sr. 99 é um espírito que eu entrevistei, o espírito poderoso de um sobrevivente de Bate-Pá, que possui um curandeiro, o curandeiro Nijo, e que é procurado por muitos santomenses com fins terapêuticos e não só. Ou, como sucede também, ainda neste domínio, com a invocação das vítimas do massacre, que, tendo tido uma má morte, podem ser chamadas com propósitos benignos ou nocivos. A relevância destes episódios e destes fantasmas é, entre outras, a de demonstrar como este evento é um passado presente, que faz parte da memória cultural dos santomenses. O terceiro desafio sobre o qual pretendo refletir hoje diz respeito ao vasto problema metodológico da adaptação de conceitos com origem no Ocidente a outros contextos geográficos e culturais. Esta pesquisa, em particular, exigiu que eu explorasse as possibilidades sociológicas, políticas e literárias de noções como fantasmagoria, trauma ou pós-memória, quando aplicadas a um acontecimento com especificidades histórico-culturais como o massacre de Bate-Pá. Estes são conceitos presentes em inúmeras investigações, que emergiram em parte a partir dos estudos do Holocausto e das duas guerras mundiais, e que, sem me querer aqui enredar em questões puramente semânticas, não podem ser operacionalizados sem uma reflexão contextual. No meu estudo de caso, por exemplo, a abordagem exclusivamente psicanalítica do trauma não é produtiva, porque se baseia num quadro conceptual que é centrado primordialmente no indivíduo, em vez de na comunidade ou no coletivo. A fantasmagoria na sua gênese ocidental, sobretudo na formulação conhecida de Derrida em Espectros de Marx, é muito limitada no contexto do meu estudo de caso. Isto porque a forma como o Derrida pensa o fantasma é restritiva. Ele não atribui capacidade de ação aos espíritos, destinando-os apenas à esfera da imaginação, quando, na verdade, o fantasma é uma presença cotidiana e material em São Tomé e Príncipe. Por exemplo, há famílias que ainda hoje, nos almoços de domingo, colocam um prato e um copo vazios na mesa, destinado aos ancestrais, e ninguém começa a comer sem encher primeiro esse copo e esse prato. Existe também quem salpique ou borrife gasóleo nas fendas e nas fissuras das janelas e das portas, para impedir a entrada de espíritos nefastos na sua casa. Efetivamente, os espíritos têm um poder que é socialmente estruturante no cotidiano de muitos santomenses e que pode ser emancipatório, mas pode também ser repressivo. Procurei que na minha pesquisa essa dimensão estivesse presente, mostrando que há outros métodos de produção de conhecimentos sobre o passado, presente e futuro, que são desalinhados de uma forma dominantemente eurocêntrica de conceber e fazer ciência. Os espectros são, assim, no contexto desta investigação, não apenas figuras importantes para relacionar conceitos como memória, história e violência, mas são também sujeitos de direito próprio, com capacidade de ação para transformar os mundos em que participam. Quanto ao conceito de pós-memória, este é um conceito que está longe de ser consensual e existem questões problemáticas que têm sido levantadas por vários investigadores e por várias investigadoras, mas que não invalidam, parece-me, a pertinência da utilização deste conceito, sobretudo quando ele é aplicado a determinados contextos empíricos, como é o caso. Nesse sentido, interessa-me apenas esclarecer que a pós-memória não é, para mim, a manifestação de uma resposta padrão ao sofrimento e à dor, pois não ignoro que há diferentes modos de lidar com o passado violento e com os seus legados, e distintas posturas perante os mortos e os espectros, mesmo dentro de um mesmo grupo ou família,
Encara a pós-memória, isso sim, como um conceito produtivo para perceber de que forma as novas gerações se relacionam com as memórias herdadas da violência e depois as reconduzem do espaço privado e familiar para o público, onde são transformadas. Os 3 tópicos que eu acabei de referir aqui são apenas alguns dos muitos desafios que eu fui experienciando durante a pesquisa. Uma pesquisa que me deixou repleta de renovadas questões e que eu tenho continuado a desenvolver no âmbito da minha pesquisa pós-doutoral no projeto Chrome. No âmbito da pesquisa que tenho feito neste projeto, tenho olhado para este massacre colonial agora reenquadrado à luz das preocupações do Chrome, nomeadamente olhando para os modos como as memórias políticas de Batpah têm sido reconfiguradas seguindo agendas desenvolvimentistas e neoliberais que acabam por diluir o conhecimento e simbolismo de certos lugares de memória associados ao massacre, um aspecto que tem gerado várias reivindicações e lutas por justiça histórica e de que vos posso dar conta mais daqui a pouco, mas vou dar-vos apenas um exemplo. Existia um memorial em honra às vítimas de Batpah numa zona muito simbólica, Fernão Dias, onde tinha sido construída uma espécie de campo de trabalhos forçados para a construção de um cais acostável durante o massacre. Em 2010, o governo de São Tomé e Príncipe considerou que aquele lugar onde estava o memorial era um lugar importante para construir um porto que levaria ao desenvolvimento do país e, portanto, resolveu de um dia para o outro destruir o memorial. Isto foi pouco antes da celebração do massacre a 3 de fevereiro. Portanto, no dia 3 de fevereiro de 2010, houve um conjunto de jovens que, vindo desde a capital, a cidade de São Tomé, até Fernão Dias, decidiu não se dirigir ao local onde estavam oficialmente a decorrer as comemorações deste evento, onde estavam as autoridades políticas, religiosas e administrativas das ilhas, e dirigiram-se às ruínas desse memorial, aí entoando o hino em protesto pela destruição da memória deste evento histórico. E há outros exemplos destas reivindicações e lutas por justiça cognitiva e histórica que têm acontecido em associação com as disputas das memórias sobre este massacre. Depois, há ainda outras possibilidades de análise futura que nós podemos ter em consideração quando analisamos passados violentos. Uma que eu tenho em vista em relação a este massacre é esta, que vou passar a mencionar. O arquivo da imaginação do massacre não é consensual. É um lugar de disputa de memórias, de pertenças e de identidades. Isto suscita, portanto, a vontade de procurar outros modos de contar a história de 1953, a partir de ângulos diversos e para além daqueles que foram estudados. Por exemplo, como serão articulados os legados deste massacre e das memórias violentas do colonialismo nos descendentes de perpetradores? Quais são as possibilidades de se construir uma pós-memória pública do massacre em Portugal? Um contexto em termos geográficos e sociais muito diferente do presente em São Tomé e Príncipe. Neste caso, mais uma vez, parece-me que uma etnografia dos fantasmas, isto é, perceber como são produzidos, em que contexto surgem, o que contam estes fantasmas, pode ser também um exercício de sociologia das ausências, de uma epistemologia que busca o que existe, mas que é percepcionado como invisível ou ativamente apagado por não ser considerado relevante. É também uma espécie de arquivo de memória do passado que pode ser reatualizado através da narrativa e da performance. E é isso que tem acontecido desde há alguns anos em São Tomé e Príncipe. Muito obrigada. Se calhar foi muito rápida. Mas obrigada, professora Inês, pela exposição. Já tinha ouvido a sua fala aí em Coimbra, né? E eu acho que traz muitos elementos para a gente pensar, né?
a questão de como trabalhar em países empobrecidos como o nosso, né, numa perspectiva pós-colonial, um pensamento pós-colonial, e onde você traz, né, essa possibilidade, né, de pensar em uma metodologia pós-colonial, né, esse é o trabalho. Então, eu queria passar para a Juliana, que vai ser a mediadora, né, de mais esse evento, minha parceira querida, e já tem algumas perguntas que foram encaminhadas. Quem quiser também se manifestar, então, de qualquer maneira, a palavra é sua, Juliana, desculpa aí, está falando no seu lugar. Tudo bem. Bom dia a todo mundo que chegou depois. Queria dar os informes, né, que eu sempre dou nesse momento. Primeiro, que a lista de presença, o link da lista de presença está aí no chat. É indispensável que vocês registrem a presença, porque a emissão de certificado será mediante esse preenchimento. Lembrar para vocês que na próxima semana a gente vai ter a presença. Na próxima semana, nesse mesmo link, a gente vai ter a presença da professora Fátima Cristina da Silva, com o tema Saberes e Práticas do Programa A Bagagem das Mulheres da Floresta, e informar que a gente vai seguir o mesmo modelo das 2 últimas semanas. As primeiras perguntas vão ser das pessoas que enviaram previamente, a gente vai fazer 2 blocos, se houver tempo, um terceiro bloco, e eu já tenho, na verdade, o primeiro bloco fechado, com a Caroline de Jesus, Mércia Nascimento e Caroline Ramos. Eu queria que elas falassem se vão fazer as perguntas ou se querem que eu faça. O segundo bloco, eu tenho só a Jamile, então eu tenho 2 vagas no segundo bloco e, se houver demanda, a gente abre um terceiro. A Caroline e a Mércia informaram aqui no chat que querem que eu leia as perguntas e depois eu vou passar a palavra para a Caroline Ramos. A primeira pergunta da Caroline de Jesus é a seguinte: o texto da professora Maria Inês me deixou bastante intrigada em conhecer mais sobre os espectros de Batepá. Essa motivação está diretamente ligada às semelhanças que pude perceber com a leitura do texto com as expressões culturais e religiosas afro-brasileiras, na qual existe também uma forte conexão. Oi? Desculpa. Tá, tudo bem. Semelhança com as expressões culturais e religiosas afro-brasileiras, na qual existe também uma forte conexão com a ancestralidade. Ao realizar uma breve pesquisa acerca da temática, percebi que existe muito pouco material disponível sobre a expressão cultural e religiosa são-tomense. Gostaria que a professora comentasse um pouco esses espectros, fantasmas e símbolos no massacre de Batepá são vistas na sociedade de São Tomé e Príncipe. Existe por parte da esfera pública ações de preservação dessa expressão cultural, ou se essas expressões estão à margem da história hegemônica do arquipélago? E como aconteceu a aproximação da professora com a temática e quais as motivações para esse estudo? Essa é a primeira intervenção da Caroline. A segunda da Mércia, que pergunta: como pensar a fantasmagoria como instrumento contra a desumanização no contexto brasileiro, marcado pelo racismo e preconceito contra as religiões afro-brasileiras, especialmente candomblé e umbanda? É possível estabelecer uma relação? As 2 perguntas são bem próximas, né? Bom, a terceira é a Caroline. Podias só repetir essa questão, desculpa. Oi? Podias repetir a última questão, por favor? A última questão é: como pensar a fantasmagoria como instrumento contra a desumanização no contexto brasileiro, marcado pelo racismo e preconceito contra as religiões afro-brasileiras, especialmente o candomblé e a umbanda, que são as 2 religiões principais aqui afro-brasileiras no Brasil. E ela pergunta se é possível estabelecer essa relação. Uhum. A terceira intervenção é da Caroline Ramos, mas ela vai verbalizar aí na apresentação. Ok, obrigada. Bom dia. Eu me empolguei, Júlia, abri o meu áudio ao invés de tirar o fone, porque todo mundo está curioso aqui em casa com esse texto. Eu fiquei encantada e falando para as pessoas, né? Concordando com a minha Sara, esse texto também me deixou muito intrigada. E aí, na hora que eu abri, eu disse: as perguntas são parecidas, porque a minha também é
Então eu vou ler para não ficar falando demais e permitir que a senhora fale, que as outras pessoas também perguntem. Então, bom dia, né? Eu quero inicialmente agradecer a presença da senhora nessa troca conosco e dizer que, lendo imediatamente, eu fui levada a pensar no conhecimento que, de alguma forma, é pouco creditada ou até invisibilizada aqui no Brasil, principalmente aquelas produções realizadas pela cultura oriunda de povos tradicionais, como é a população indígena e afrodescendente. Digo isso pensando no candomblé, por exemplo, que possui um forte traço de civilização ancestral e vasto conteúdo histórico, teórico, metodológico e epistêmico sobre um povo. Suas potências, vivências em territórios que são sempre apresentados como espaços marginalizados, um pouco do que a senhora trouxe, inclusive, que, portanto, podem ser ignorados ou esquecidos. Após a leitura do texto, eu fiquei tão curiosa que eu fui procurar outros que trouxessem a discussão da fantasmagoria dos territórios. Eu vim localizar um artigo que foi produzido por uma professora aqui na UFBA, Paola Blanca, não sei se a professora Ângela conhece, do bacharelado interdisciplinar em artes do IAC, na UFBA, e o título é lá do Fantasmagorias Cajazeiras. No artigo, a professora apresenta parte dos resultados de uma pesquisa do mapeamento de territórios físicos e simbólicos invisibilizados ou ameaçados de desaparecer em um bairro aqui em Salvador, em um grande bairro, diz que é quase uma cidade dentro da cidade de Salvador, né, que é Cajazeiras. Aí, novamente, me peguei pensando o quanto a nossa formação é colonial e insiste nos apagamentos e silenciamentos e desvalorização de nossas produções coloniais, né? Aí, a partir disso, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre quais estratégias políticas nós podemos lançar para que o idioma fantasmático seja apropriado na reconstrução de memórias descoloniais, que não são discursos dominantes sobre a nossa verdadeira história. Como é que a gente pode fazer estrategicamente nos nossos TCCs, nas nossas dissertações, nas nossas teses, né? Como foi para a senhora fazer esse processo? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Caroline. Passar a palavra agora para a professora responder as perguntas. A senhora tem 15 minutos. Ok, muito obrigada, Juliana. Bom, são bastantes questões, eu vou tentar responder a tudo, mas depois também, claro, que podemos continuar em contacto e continuar a debater estes temas, porque são, de facto, muito complexos e ricos e há muitas coisas a dizer-vos. Antes de mais, eu queria só fazer aqui uma ressalva que eu não fiz durante a apresentação, que diz respeito à questão da utilização de certos termos, ou da escolha da utilização de certos termos. Eu sei que fantasma, espírito e espectro não significam a mesma coisa, embora eu, por forma a simplificar e de forma operativa, tenha aqui usado estas palavras como sinónimos, que não são. Eu acho que neste sentido, e quando escolhemos usar certo tipo de conceitos nas nossas pesquisas e depois nas nossas dissertações e publicações, é importante fazer um exercício de tradução intercultural, como fala o professor Boaventura de Sousa Santos, isto é preciso perceber ou fazer uma elaboração, uma discussão sobre, neste caso, no meu caso em particular, a tradução fantasma-espírito e os seus múltiplos significados, porque, por exemplo, a utilização de fantasma, a partir do contexto do qual eu falo, traz consigo muitas vezes uma dimensão psicanalítica de algo recalcado ou silenciado que regressa, que está no inconsciente, e há de facto essa dimensão também nos fantasmas de Vatepá, de algo de não ditos, de invisibilidades, de ausências, e há depois também uma dimensão mais estética e metafórica dos homens e das mulheres marginalizados pela história e pela sociedade, cujas vozes e memórias
não são ouvidas nem registadas. O caso dos trabalhadores contratados de que vos falava, vindos maioritariamente de Cabo Verde, Angola e Moçambique, e que viviam absolutamente marginalizados, tanto por colonizadores como por ilhéus, por forros. E, por fim, há também uma dimensão material e socioespiritual e religiosa que consiste na presença literal de espíritos sob várias formas perceptíveis aos vivos. Ora, eu acho que eu escolhi a expressão fantasmagoria de forma operativa, o que considero que pode encapsular estas diferentes dimensões da presença dos mortos no mundo dos vivos. As dimensões, como dizia, metafórica e estética, a dimensão mais política e material, e depois também a dimensão de invisibilização e do silêncio. Então, olhando para as questões, de facto, a Caroline falava da questão da semelhança destas expressões culturais e socio-religiosas de São Tomé e Príncipe com as expressões culturais e socio-religiosas brasileiras, e de facto a Ângela também já tinha comentado um pouco isso comigo depois do seminário em que estivemos juntas em Coimbra. Os fantasmas de Bate-Pá, em particular, têm sido pouco discutidos, porque ainda continua a haver uma grande dificuldade, tanto em Portugal, em reconhecer a tal impossibilidade de haver um colonialismo mais específico, mais benigno ou harmonioso do que outros, e são também fantasmas não falados ou não ditos em São Tomé e Príncipe, pela dificuldade de se analisar ou de se reconhecer as cumplicidades e as teias de violência que a sociedade colonial provocava e que levou, por exemplo, a que este massacre fosse o resultado de conjugações de lógicas hierárquicas naquela sociedade, em que foram os trabalhadores contratados, em parte, a serem, de facto, os perpetradores por ação das ordens da administração colonial portuguesa, embora também tivesse havido imensos portugueses a voluntariar-se até a fazer rusgas durante os meses em que durou este massacre. Eu acho que depois uma outra questão são os espíritos ou estas expressões socio-religiosas no geral, não relacionadas com o massacre de Bate-Pá em São Tomé e Príncipe, se são reconhecidas, suficientemente reconhecidas ou não, se são suficientemente valorizadas ou não. Eu penso que, do que me pareceu das minhas estadias em São Tomé e Príncipe, esta presença, ou melhor, o reconhecimento da presença de espíritos no mundo dos vivos é transversal a todos os segmentos da população, independentemente do género, da classe, da geografia. Falei com pessoas muito distintas e de facto, todas elas me referiram histórias, me contaram histórias sobre a forma como os fantasmas estavam presentes no seu cotidiano. Houve até quem, inclusive, me contasse que havia grandes dificuldades em seguir com processos judiciais na cidade de São Tomé, porque se tem medo dos espíritos e dos feitiços, e, portanto, esta questão do fantasma também pode ser repressiva das ações dos santomenses e até da sua própria subjetividade, da construção da sua subjetividade, porque há fantasmas, há espíritos que não são benignos e, portanto, isso pode condicionar o dia-a-dia das pessoas, mas são também muito usados para fins terapêuticos, como vos dizia, e para
de certa forma, superar a tal desumanização de que a Messia falava, porque são um instrumento contra-hegemónico, um instrumento que permite contar as experiências daqueles que nunca tiveram a oportunidade de as contar ou de deixar as suas vozes registadas nos arquivos. Por exemplo, o Paulo Valverde, que é um antropólogo, que tem um livro muito, muito importante sobre estas questões dos curandeiros e das curandeiras em São Tomé e Príncipe, ele relata, dada altura, num dos seus capítulos, que uma das grandes presenças, ou uma das maiores presenças de espíritos em curandeiros são espíritos de trabalhadores contratados. Ora, estes trabalhadores contratados, sendo profundamente marginalizados ao longo da sua vida em São Tomé e Príncipe, são, depois, paradoxalmente, os espíritos mais poderosos que aparecem, que tomam santo nos curandeiros e nas curandeiras. Isto é, ao surgirem como um dos espíritos mais fortes que podem aparecer em São Tomé e Príncipe, estes trabalhadores contratados ganham uma nova vida, já não são apenas os trabalhadores contratados, têm um poder de ação sobre o mundo que é considerado e reconhecido como bastante poderoso. E dessa forma nós podemos contrariar a desumanização e a invisibilização, por exemplo. Porque essas histórias, as histórias destes homens e destas mulheres que foram afastados dos seus territórios de origem, que viveram presos sem qualquer direito a São Tomé e Príncipe, têm aqui a oportunidade de ocupar o espaço público e de assumirem outras identidades e outros comportamentos que lhes estavam interditos na sociedade colonial e que ainda hoje, de modos muito diferentes, mais socioeconómicos, como eu vos dizia, ainda são modos de marginalização que vão sofrendo. Então, eu acho que é possível estabelecer essa relação entre contra-hegemonia e emancipação na forma como a fantasmagoria pode operar. Em São Tomé e Príncipe, em algumas regiões em particular, isso é muito visível. Por exemplo, eu falava-vos também, ainda nesta questão dos fantasmas de Bate-Pá, eu falava-vos do Mijo, que é um ator e futebolista de 30 e poucos anos, que é um dos curandeiros mais reconhecidos na cidade de São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe. Ele é possuído por um único espírito, ao contrário de outros curandeiros e curandeiras que recebem uma constelação bastante diferente de tipologias de espíritos. Ele é possuído apenas por um único espírito, que é o espírito do Senhor 99, um sobrevivente do massacre de Bate-Pá. É a identidade de ser sobrevivente do massacre de Bate-Pá que confere a este espírito a sua força, a sua sabedoria. E isso mostra como este passado de Bate-Pá confere legitimidade, confere humanidade e confere poder a quem por ele passou, sobreviveu, ou quem o vivenciou. Depois, deixem-me ver aqui as minhas notas. Estratégias políticas. Eu acho que a questão da fantasmagoria como expressão socio-religiosa em São Tomé e Príncipe, apesar de estar presente no cotidiano e na memória cultural dos santomenses de forma mais ou menos genérica e na maioria dos setores da população, não tem o peso político que poderia ter. Claro que, por exemplo, a oralidade que está relacionada com esta questão do fantasma enquanto memória é reconhecida, é valorizada, é preservada, mas há questões que continuam ainda muito invisibilizadas, porque há uma narrativa hegemónica sobre este massacre e é doloroso pensar no que ele comporta, na violência que foi a história colonial de São Tomé e Príncipe. E, portanto, estes fantasmas metafóricos continuam muito por
por reconhecer e acabam por só ter verdadeiramente expressão através da literatura. A Conceição Lima, se não conhecem, recomendo que leiam alguns dos seus poemas. É talvez uma das maiores pioneiras no recurso ao espectro e ao fantasma como modo de produzir conhecimentos alternativos a uma narrativa dominante do massacre e da história colonial de São Tomé e Príncipe. Ela demonstra não só como o fantasma altera a noção de tempo linear, mas permite também articular o processo de morte social, isto é, a produção de seres humanos concretos, os trabalhadores contratados, como invisíveis. A Conceição Lima trabalha muito essa questão. Depois, deixem-me ver se posso dizer-vos. Eu não sei se respondi a essas questões, porque são de facto muitas e complexas, mas digam-me se ainda subsiste alguma dúvida ou se querem que eu especifique ou aprofunde alguma questão em concreto. Por mim, eu entendi, né? Pois, Diana. Oi. Eu não fui temática, na verdade. Eu não ouvi, meu som deu uma falhada agora, gente, desculpa. Eu não fui muito organizada nem muito esquemática nas minhas respostas, porque de facto também estou a pensar convosco, mas que se houver alguma questão que quisessem ver aprofundada, que antes da próxima ronda. As alunas estão colocando aqui no chat. No chat que elas estão manifestando ali que foram respondidas. Gente, a inscrição para o segundo bloco está aberta, tá bom? Até então eu só tenho a inscrição da Jamile e da professora Ângela. E eu quero saber da Jamile se ela vai querer falar ou se eu leio a sua pergunta. Eu falo primeiro, depois a Jamile vê se ela fala ou não, tá bom? Tá bom. Eu vou só dizer mais uma coisa, já agora, que me lembrei a partir destas questões, se me for permitido. É que a fantasmagoria como arma ou instrumento contra a desumanização, pegando novamente na questão da Mércia, para mim é o grande ponto da minha pesquisa e da pesquisa de muita gente que trabalha com este conceito. Porque a fantasmagoria é uma forma de procurar encontrar o que é que está do outro lado da linha abissal, que fala o professor Boaventura de Sousa Santos. Isto é, olhar para o que é produzido como invisível ou não válido enquanto forma de conhecer a realidade, enquanto forma de produzir conhecimento. E o que eu concluí foi que a fantasmagoria nem sempre é um modo de criar espaços emancipatórios, apesar de tudo. Pode, efetivamente, servir para contar uma história mais plural e inclusiva do passado, mas pode servir também para sustentar e dar continuidade a versões oficiais do massacre, como as produzidas pela administração colonial nas ilhas, à altura dos acontecimentos, ou mais tarde, depois, pela narrativa nacionalista promovida pelo MLSTP, o movimento que fez a luta de libertação, e que elabora uma versão muito seletiva deste passado. Portanto, estudar este massacre, estudar Bate-Pá, a partir de uma lente da fantasmagoria, eu quero crer que permite iluminar alguns dos pontos cegos que existem nas histórias entrelaçadas de Portugal e de São Tomé e Príncipe, e é também uma forma de entender os legados desta violência no presente ainda. Portanto, a fantasmagoria pode ser uma forma de se caminhar para um futuro não desassombrado, mas que conviva criticamente com os fantasmas coloniais. E a esse propósito, eu sei que me estou a alongar, mas vou apenas contar-vos 3 histórias pequeninas, mas que me parecem significativas. Há um documentário de um realizador cabo-verdiano, o Leão Lopes, que se chama São Tomé e Príncipe, os Últimos Contratados, onde aparece uma mulher cabo-verdiana que foi como trabalhadora contratada para São Tomé e Príncipe e que neste documentário é entrevistada, já nos anos 2000, afirmando não ter sofrido às mãos dos colonos, porque ela cumpria, porque ela era disciplinada. A tantos anos de distância, esta mulher internalizou o que era a inferioridade. Ela continuou a internalizar a violência, que continuava presente nesta mulher que nos anos 2000 ainda dizia que não tinha sofrido porque era disciplinada.
esta persistente interiorização da inferioridade ou da aniquilação até da subjetividade é, para mim, uma das grandes formas de violência colonial e um dos grandes espectros que ainda existem em São Tomé e Príncipe. A segunda história tem diretamente a ver com a minha dissertação e com o livro que lhe deu origem. Quando eu apresentei o livro, que se chama Espectros de Bate-Pá, Memórias e Narrativas do Massacre de 1953 em São Tomé e Príncipe, em Coimbra, houve um senhor que no final do lançamento veio ter comigo e me abordou. Ele perguntou-me se eu tinha tido a oportunidade de consultar os arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros português sobre este massacre, e quando eu lhe respondi afirmativamente, ele perguntou como poderia ter acesso a estes documentos, porque na família dele havia um passado doloroso relacionado com o massacre de Bate-Pá. Este senhor que me abordava, de forma tímida até, disse-me então que seria familiar do alferes Jorge Amaral, um jovem militar português que durante o massacre liderou uma rusga na região de Trindade e acabou por ser assassinado por alguns dos homens que perseguia. A questão que assombrava este senhor que falou comigo em Coimbra, segundo me disse, e também assombrava a sua família, era saber se o tio teria participado de livre vontade no massacre ou teria sido forçado a isso pelos seus superiores. E depois, é significativo também que só em 2018 é que um Presidente da República português tenha visitado um dos lugares emblemáticos deste massacre, Fernão Dias, de que vos falei há pouco. Foi aí que, em visita oficial, em frente ao novo monumento aos mártires dos heróis, aos mártires da liberdade da pátria, que Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu as facetas menos boas da história de Portugal, num episódio que, contudo, não pode ser analisado desgarrado de um processo particular que está ainda a desenrolar-se em Portugal, que é um processo potenciado pelas associações de afrodescendentes e pela academia, mas também por vários jornalistas que têm vindo a problematizar a questão das heranças coloniais na sociedade portuguesa e que, portanto, têm tido algum impacto nos modos como, nos passos que vêm emergindo em Portugal e que discutem estas questões. Mas vou-me calar agora. Tudo bem, professora. Vou passar a palavra para a professora Ângela, que pediu para fazer a pergunta. Bom, então, eu tenho algumas colocações para fazer e agradecer mais uma vez a presença da Inês, que além de ser uma intelectual, é uma DJ. Ainda estou à espera de fazer um DJ set aí na UFBA. Pois é, isso que eu ia falar, que quando terminar essa pandemia toda, com certeza você e o Bruno estarão já convidados a nos fazer essa visita presencialmente, obviamente, fazer todo mundo bailar com a Inês, né, professora? Eu tenho algumas colocações para fazer. Sim. Primeiro, né, pensar, eu estava conversando antes com a Juliana, né, a questão de como que essa dominação, né, ela perpassa a história e perpassa a história das mulheres negras empobrecidas, né, em países subdesenvolvidos como o Brasil, né. Bom, me lembra também a Elaine. Se a Elaine estiver me ouvindo, a minha orientanda de mestrado, eu gostaria até de fazer uma articulação aí com você, com a sua pesquisa. Porque quando a professora fala da fantasmagoria, é um elemento, né, que foi elencado dentro de outros que poderia ter sido, mas esse elencou-se a fantasmagoria, né, como um elemento importante para entender a violência pós-colonial. Poderia ter sido outro elemento, mas foi esse, né. E aí eu penso que quando você traz essa fantasmagoria para interpretar o seu trabalho como uma luta, né, você está trazendo aí a memória do passado, presente e futuro, e como historiadora, será que você também está se remetendo ao que Eric Hobsbawm, ele traz em seu livro A Invenção das Tradições, né? Tem alguma coisa a ver com isso, historicamente falando, né? Como construir uma pós-memória, né? Ressignificar essa memória. E aí eu vou para a Elaine, se a Elaine estivesse aqui me ouvindo, ela está aqui, mas não sei se está ouvindo. A Elaine está aí. Ela avisou que ela está aí no chat. Tá, é que eu não estou ouvindo. Porque a Elaine,
ela e a minha outra aluna de mestrado, Daiane, que não está aqui, ela vem com uma proposta bem bacana. Eu fui uma assistente social de uma penitenciária aqui no Brasil, e foi uma penitenciária que na década de 90 houve um grande massacre, né? Nesse massacre matou-se muitos detentos, a maioria deles com crimes, com delitos primários e que não tinham sido nem julgados ainda, né? Eram corpos negros, né? E após esse massacre, houve uma desativação dessa penitenciária, dessa unidade do Carandiru, na Grande São Paulo. Essas unidades, elas foram para os interiores do estado de São Paulo, pensando no Brasil aí como um grande, né, continente, com grande... Aí tá, quando essa unidade, que tinha 14 mil detentos, era uma cidade, né, foi desativada por conta desse massacre, foi para os interiores de São Paulo, eu fui assistente social de uma dessas unidades, né? E aí a Elaine vem trazendo uma proposta de pesquisa que me lembra muito a tua, né? Porque ela fala, né? E ela tem a intenção dela é dar voz para as mulheres que estão encarceradas, né? E a metodologia de pesquisa das pessoas e das pesquisadoras que estão em mestrado, doutorado e pós-doc, ela tem sido fortemente impactada pela Covid-19. A da Elaine não foi diferente. Houve uma metodologia, mudou-se a metodologia, agora nós estamos repensando essa metodologia, porque com a Covid-19, as unidades prisionais fecharam as portas para as visitas, obviamente, que teria que ter feito isso, né? Mas pensando no seu trabalho, né, e pensando na fantasmagoria como uma metodologia pós-colonial da memória, eu penso no trabalho da Elaine, né, pensando aqui nas meninas de mestrado que têm tido os trabalhos fortemente impactados pela Covid-19, especialmente a metodologia, obviamente, estou falando aqui de metodologia, e a Elaine, ela vem falar sobre as mulheres encarceradas, na tentativa dela, né, de dar voz a essas mulheres encarceradas. Não necessariamente precisam estar presas, mas que já foram presas, já foram encarceradas em algum momento. E eu penso, né, que você poderia... eu penso a metodologia da Elaine como uma possibilidade também de um enfrentamento de resistência, né, a essa luta, né, que nós temos como mulheres negras, porque à medida em que a Elaine ela pode trazer a autoetnografia, não estou dizendo que vai ser essa, hein, Elaine? À medida que ela vai trazer a autoetnografia como uma metodologia de pesquisa e que ela pode, por meio dela, como mulher negra, dar voz a outras mulheres negras, que a maioria das mulheres encarceradas estatisticamente são negras, né? Então, a Elaine está trazendo também uma metodologia pós-colonial. E, às vezes, não se dá conta que é uma metodologia pós-colonial. Então, como que as nossas alunas que estão aqui agora estão inseridas no mestrado e que estão tendo a metodologia de trabalho fortemente, e bolsistas, às vezes, né? E aí né, a questão de prazos a ser seguidos e cumpridos, enfim, e que tem a metodologia fortemente impactada pela Covid-19, né, e que a gente tem aqui, trazendo a Elaine como a possibilidade de trazer a autoetnografia como uma metodologia que faça frente, né, a essa questão de resistência e de luta, e ela, como uma mulher negra, possa, por meio da autoetnografia, dar voz para essas mulheres falarem, né, e serem a porta-voz delas como uma metodologia coparticipativa. Então, eu gostaria que você falasse, né, dentro desse contexto, como, né, que a Elaine, por exemplo, se ela trazer a pode ser uma metodologia que dê voz para essas mulheres resistirem à opressão,
né, que nós somos colocadas, e falar um pouco da metodologia das ausências e como que essa metodologia, ela impactou o seu trabalho particularmente e como pode impactar o trabalho da Elaine, por exemplo. Ok. Muito obrigada, Ângela. Ok, vou passar para as perguntas. A pergunta da Jamile é: como podemos relacionar o idioma fantasmagórico com uma possibilidade de interpretar a ausência das mulheres negras na docência do ensino superior e a utilização da metodologia pós-colonial para o enfrentamento do colonialismo e das produções eurocêntricas na ocupação destes espaços? A pergunta seguinte é da Alana, que diz: de acordo com o texto, a fantasmagoria é utilizada como uma metodologia pós-colonial da memória de um massacre em 1953 em São Tomé e Príncipe, desvelando a história da população que sofreu em seu processo histórico muitas violências e silenciamento da própria cultura, com o objetivo de instalar a cultura eurocêntrica. No entanto, esse silenciamento é rompido através dos espectros. Quais são os critérios e etapas para utilizar esse recurso metodológico numa pesquisa tão complexa que envolve a participação dos fantasmas? Com aspas. São essas as 15 minutos, então, para a professora a gente fazer o bloco 2. Ok, muito obrigada, Juliana. Então, sobre a questão da pesquisa da Elaine e das mulheres encarceradas, há um texto, aliás, há 2 textos, um deles da Avery Gordon, que foi a académica que mais me inspirou, a par do professor Boaventura de Sousa Santos, metodologicamente e politicamente durante a realização do meu trabalho. Há um texto da Avery Gordon precisamente sobre sujeitos encarcerados e os processos de morte social a que são sujeitos, e por processos de morte social ela considera que esses sujeitos são encarcerados, são produzidos fantasmas através desse processo de encarceramento que leva à morte social, que são muito... Esse texto é muito interessante e eu posso depois partilhar convosco, porque poderá eventualmente ser útil para pensar teórica e conceptualmente a pesquisa da Elaine. Depois dizer que a fantasmagoria e a sociologia das ausências enquanto recursos contra a opressão. De facto, é assim mesmo que eu encaro esta metodologia da fantasmagoria. A fantasmagoria, para mim, é de certa forma, ou os fantasmas, para mim, são as ausências em Boaventura de Sousa Santos. São aquilo que existe, está no nosso dia-a-dia, mas que nós não reconhecemos como visível, como importante. Portanto, num certo sentido, a metodologia aqui é estar atento e atenta, eticamente, a essas coisas que podem passar despercebidas ao nosso olhar numa sociedade colonial, patriarcal, etc. Portanto, na verdade, é basicamente a minha sugestão, aquilo que eu procurei foi isso, ler sempre nas entrelinhas das entrevistas, dos textos que analisamos, das cerimónias a que comparecemos, e de certa forma permitir que esses silêncios tomem vida, que esses silêncios se transformem em fantasmas. No caso das mulheres negras encarceradas da Elaine, talvez o que eu possa dizer é que uma das questões importantes é não editar demasiado o texto de uma entrevista, para que as pausas do que a pessoa diz, as hesitações, a própria performance do seu discurso possa ter vida própria. Claro que há sempre que nós somos intermediárias e intermediários, mas acho que é importante, e nas entrevistas que eu fiz em São Tomé eu acabei por optar por isso também, não mudar, não alterar demasiado o texto transcrito, porque estas falas de que nós somos
que tão generosamente estas pessoas nos oferecem, devem viver por si mesmas. E, portanto, não acho que facilitar a leitura, editando essas falas, seja uma benesse para os leitores. Acho que é importante estarem como foram ditas, para que o leitor também esteja atento aos não ditos e às entrelinhas dessa entrevista. Isso é uma leitura vigilante, e nós temos que ser vigilantes, tanto na nossa pesquisa, como também enquanto leitoras e leitores. Eu também pensei, durante a minha dissertação, na questão das mulheres. Eu falei aqui dos trabalhadores contratados, mas a questão da fantasmagoria e das mulheres é muito importante também na minha dissertação, porque as mulheres partilham com os fantasmas muitas coisas numa sociedade patriarcal, por exemplo, a invisibilidade, o mutismo, isto é, não poder articular ou enunciar muitas das suas vivências, e a fantasmagoria em São Tomé e Príncipe é uma forma de muitas mulheres curandeiras chamarem a atenção para a sua materialidade enquanto corpos de mulheres negras, de chamarem a atenção para a sua relevância social e para a sua cidadania. São tão cidadãs santomenses como outros indivíduos de São Tomé e Príncipe, e é também uma forma de escapar a certas definições normativas do que é ser mulher em São Tomé e Príncipe. E isto surgiu muito a partir daquilo que foi relatado pelo Paulo Valverde, o tal antropólogo que vos falava, porque ele acompanhou várias curandeiras e ele conta-nos a forma como a possessão é uma forma de as mulheres santomenses assumirem práticas subversivas da sua sexualidade e do seu comportamento social. Por exemplo, fumando, deitando-se no chão, bebendo, etc. E através desses comportamentos vão chamando a atenção para que são tidos como subversivos face àquilo que lhes é imposto pela sociedade. Por exemplo, até o recurso ao dito calão. Não sei se asneiras, por exemplo, dizerem asneiras é uma coisa que não é bem visto na sociedade de São Tomé e Príncipe quando essas asneiras são ditas pelas mulheres, mas quando as mulheres estão possuídas elas podem dizê-lo, e assim vão chamando a atenção para as suas opiniões, para as suas preocupações, para as suas ideias e narrativas. Portanto, criam espaços para existir na sociedade, na verdade. E, portanto, eu acho que a fantasmagoria, neste sentido, é de facto uma ferramenta contra a desumanização, emancipatória, que permite dar materialidade e visibilidade aos corpos das mulheres negras. E não só aos corpos, também às vivências, ao seu papel na sociedade, às suas identidades. E através da fantasmagoria, como eu também dizia há pouco, essas mulheres adquirem um estatuto superior na hierarquia social das ilhas, porque, ao serem possuídas, têm acesso a outros mundos que um cidadão normal não terá. E, portanto, é também uma forma de exigir o seu reconhecimento social. E, nesse aspecto, eu acho que a fantasmagoria é uma metodologia e uma forma de estar no mundo que pode ser muito produtiva para pensar as assimetrias de poder nas nossas sociedades, as violências do passado que continuam a ter inscrição no presente. É também importante para valorizar e dar visibilidade a conhecimentos e a indivíduos, a corpos que são subalternos, que são considerados subalternos. E, portanto, em todos esses sentidos, eu acho que a fantasmagoria pode ser um instrumento importante, talvez analisando não só os tais não ditos de que eu falava, aquilo que fica
invisível no nosso processo de produção de conhecimentos, mas também ter atenção à questão da performance e do corpo. Não apenas ao que está escrito e ao que é dito, mas também ao que o nosso corpo fala. Acho que isso pode ser um elemento importante nas nossas pesquisas. Ok. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Gente, alguém mais quer fazer algum tipo de pergunta? Alguma manifestação para se inscrever no terceiro bloco? Enquanto você está falando, Juliana, eu gostaria de perguntar para a Inês, esse texto que você fala, né, eu até tentei aqui procurar na internet, eu não consegui, sobre o encarceramento, você depois sujeitos encarcerados e o processo de morte social, se você pudesse depois encaminhar, eu encaminho, tá bom? Claro que sim, claro que sim. Eu mando, são 2 textos, um da Avery Gordon e outro de uma outra autora, as 2 mulheres. O contexto é os Estados Unidos, mas de qualquer forma, em termos teóricos e políticos, eu acho que são textos muito importantes para pensar esta questão do encarceramento e dos corpos invisibilizados e submissos. A Elaine pediu para fazer um comentário, eu vou abrir para ela. Pode ser. Bom dia, professora Inês, bom dia, professora Ângela e os colegas. Foi muito mais nesse sentido da sintonia, porque quando eu li o texto, já na primeira página, né, me remeteu exatamente ao massacre do Carandiru, e o tempo todo que eu fui lendo o seu texto, professora Inês, eu fui vendo esses sujeitos encarcerados como esses fantasmas, né, que a gente tem na sociedade, que não são ouvidos, que não são vistos, mas que, de alguma forma, eles estão presentes, eles estão falando e que eles causam esse incômodo, né, no mundo. Então, assim, a sua fala, a partir da colocação da professora Ângela, assim, traz luz à pesquisa e, assim, as aulas cada vez mais vêm trazendo luzes e, ao mesmo tempo, inquietações e dúvidas, né, porque são possibilidades e aí é preciso fazer escolhas, né? Mas fazer essa correlação, né, com esses fantasmas vivos, fantasmas encarnados, né, que nós temos hoje, que não estão só nos presídios, mas que estão em todas essas condições de vida, que a gente pode dizer, entre aspas, degradantes, né, mas que estão se correlacionando com a gente, por mais que nós não queremos ver que eles existem. Então, o meu comentário é muito mais nesse sentido do agradecimento, né, por mais essas luzes, a pesquisa e esse caminho da autoetnografia, que é de pensar também que a minha voz, ela é importante, né, a voz dessas mulheres também, mas me colocar nesse lugar de que a minha voz, ela é importante nesse processo de denúncia, de resistência, né, porque eu sempre digo que eu poderia ser uma dessas mulheres que está encarcerada a partir da nossa estrutura, da nossa construção social brasileira. Claro. Era só isso. Eu queria dizer uma coisa só, em relação a isso que dizes, Elaine, do nosso papel, do papel da autoetnografia e do reconhecimento da nossa intervenção no processo de pesquisa. Eu acho que fazer essa reflexão, como dizes, é mesmo muito importante, porque quando nós vamos entrevistar ou conversar com alguém, nós já vamos com determinadas ideias pré-formatadas na nossa mente, vamos com questões já previamente pensadas e já estamos às vezes até a pensar ou a prever possíveis respostas. Portanto, nós temos já essa bagagem toda quando falamos com alguém. E do outro lado está uma pessoa que, pelo nosso lugar, que sabe que vão ser entrevistadas por uma pesquisadora ou por uma professora, ou seja o que for, também pensam no conteúdo das respostas que dão, procurando por vezes responder àquilo que acham que é o que nós procuramos saber, ou que é aquela resposta que nós
queremos obter, e, portanto, há relações de poder aqui que é importante também ter em conta nas nossas reflexões sobre a etnografia que fazemos, porque aquilo que os entrevistados podem e escolhem dizer-nos e aquilo que nós dizemos está sempre moldado por este conhecimento de que esta entrevista é para uma pesquisa de mestrado ou de doutorado, que o seu testemunho vai ser usado para uma coisa séria, vai integrar um arquivo público, portanto, tudo isto interfere naquilo que vai ser depois o conteúdo da conversa. E, portanto, estas conversas são um processo de diálogo, verdadeiramente diálogo, entre duas pessoas e que resultam do investimento, da negociação e da empatia que se cria de parte a parte. Na verdade, as entrevistas que fazemos na etnografia são um compromisso entre duas pessoas. Um compromisso que envolve negociação. E, portanto, eu acho que sim, que aquilo que dizes da reflexão e da autoetnografia é muito importante num trabalho deste género. Sobretudo quando estamos a dar voz a sujeitos vulneráveis e que sempre foram tidos como subalternos e que desta vez vão poder ter a oportunidade de dar a sua versão da sua história. Ok. Eu tinha, na verdade, um comentário, eu comentei até com a Ângela no WhatsApp, mas o comentário, na verdade, é uma curiosidade mesmo. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua inserção nesses espaços para fazer essa pesquisa, sendo uma mulher branca. E sendo uma mulher branca portuguesa. E a segunda coisa, na verdade, que me despertou é que nós temos registrado um avanço conservador que é mundial, e esse avanço não é só das lideranças que têm assumido gestões de países, estados, cidades, mas também de uma postura conservadora que se insere também na produção de conhecimento. A gente tem tido um pouco mais de repressão a outras epistemologias, né? A universidade, muitos pesquisadores estão remetendo ainda a visões tradicionais de produção de conhecimento, muito mais positivistas, de querer que as coisas sejam verificáveis, palpáveis. E eu queria, a minha curiosidade é saber como é que você percebe isso hoje, né? Com esse avanço, se tem sido, primeiro, se a sociedade de São Tomé ainda, se existem conflitos, né, entre esses conservadores que estão estão chegando, porque eu sei que tem uma expansão muito grande da Igreja Universal agora em São Tomé. Como é que você percebe isso na sociedade, né, no local, mas também dentro da recepção dessa proposta epistemológica que você traz dentro da academia frente a esses conflitos, né? Que a gente tem percebido que aqui no Brasil tem sido muito difícil. Eu pergunto isso porque, assim, aqui no Brasil tem sido muito difícil trabalhar com outras epistemologias. Já era difícil e agora está ficando pior. Eu trabalho com epistemologia feminista e tem sido absurdamente difícil achar espaço hoje para falar sobre outras formas de produzir conhecimento. E principalmente sobre a epistemologia feminista, ela vem da escuta, né? E da escuta dessa produção de história oral, eu trabalho muito com história oral. Então, é nesse momento que a gente tem esses outros elementos que são trazidos e que a gente também analisa, mas que aqui no Brasil tem sido um pouco complicado cada vez mais trabalhar com isso. Muito obrigada, Elaine. Olha, em relação à tua primeira questão sobre a minha posição enquanto mulher branca portuguesa e a forma como isso afetou ou teve impactos no meu trabalho de campo em São Tomé e Príncipe, é óbvio que teve, tanto para beneficiar como para prejudicar. Porque, por um lado, o facto de eu ser mulher, jovem e branca fez com que muitas pessoas quisessem vir falar comigo e me procurassem
para falar sobre este massacre, porque era a primeira vez que sentiam verdadeiramente que as suas vozes seriam ouvidas em Portugal. De certa forma, é uma espécie de reprodução das relações de poder. É como se o facto de uma investigadora portuguesa ir a São Tomé e procurar saber sobre as suas experiências coloniais amplificasse essas experiências e permitisse que elas tivessem outra repercussão num centro de poder, entre aspas, pensando nesses termos. E por isso havia muita gente com vontade de falar comigo. Até porque há uma questão aqui importante que eu acho que não esclareci. As pessoas que eu escolhi entrevistar são pessoas que têm uma característica muito particular. São todos eles e elas produtores de conhecimentos sobre bate-pá. Ou escritoras, ou ministros da cultura que organizam as comemorações oficiais, ou escultores e artistas plásticos que refletem sobre este passado. Portanto, à partida não houve também grande resistência em relação a estas entrevistas, porque estas pessoas já trabalhavam e refletiam sobre o tema e, portanto, queriam falar refletir e partilhar os seus conhecimentos e os seus trabalhos sobre este passado. E como eu dizia, o facto de eu ser portuguesa, acho que até me favoreceu, na verdade, porque é isso, era uma forma deles próprios ultrapassarem certas barreiras, porque, como vocês devem imaginar, em Portugal não se fala deste massacre, muito pouco se fala, não há grande conhecimento genericamente sobre o que é que foi este massacre, o que é que foram os massacres coloniais que aconteceram em contexto de guerras coloniais ou de lutas de libertação são mais conhecidos. Este em particular, como é anterior, não tem de facto grande visibilidade. Há alguns trabalhos que têm vindo a surgir em anos recentes, mas ainda assim ainda há um grande desconhecimento e, portanto, penso que isso também terá pesado na forma como os santomenses e as santomenses com quem eu falei decidiram partilhar comigo generosamente estas histórias, porque dá-lhes poder também, nesse sentido, dá-lhes legitimidade e dá-lhes... E é como eu dizia há pouco, é uma negociação, é um diálogo, e através do que eu fizer com os seus testemunhos, esses testemunhos chegarão a outras pessoas que à partida lhes estariam vedadas, ou seria mais difícil chegar. Depois, a tua segunda questão, eu já não me recordo, peço imensa desculpa. A segunda pergunta que eu fiz foi sobre essa disputa agora por causa da onda conservadora. Eu confesso que, em relação ao meu próprio trabalho, eu não tive, ou não posso dizer-te que tenha sentido alguma vez que o meu trabalho tenha sido desvalorizado por causa das metodologias e das epistemologias que eu segui, mas isso também tem a ver com uma questão muito particular, que é o facto de eu ter desenvolvido esta pesquisa e continuar a trabalhar no SES, que é um centro de investigação que valoriza este tipo de produção de conhecimentos e que, de certa forma, não só reconhece, mas procura, de facto, ter uma intervenção no espaço público, na vida política destas sociedades onde os seus investigadores e as suas investigadoras trabalham. Portanto, eu, na verdade, não tenho essa experiência. E é só da minha experiência que eu posso falar, na verdade. Mas eu sei que não está fácil para muita gente, inclusive aí no Brasil, claro. Ok. A Gabriela
falou que ela enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Você recebeu, Ângela? Eu não recebi a pergunta. E a gente vai fechar com a Gabriela, tá? Ok. Se você puder mandar no chat também, Gabriela, já ajuda. Eu posso ler aqui. Ah, é ótimo. Melhor ainda. Primeiro, eu queria agradecer à professora Inês pela explanação e dizer que eu gostei muito do texto. E de ler ele também, de ter acesso a esse conteúdo, né? Que para mim, assim, foi inédito. E quando eu estava fazendo a leitura do texto, eu revisitei um vídeo, na verdade, um documentário que eu havia assistido do programa Saberes Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que eles trazem mestres e mestras dos saberes. E aí, nesse episódio, eles trouxeram a Makota Valdina, né, que é uma líder religiosa, foi uma líder religiosa de terreiro aqui de Salvador, que também era educadora, né, e ela falava muito dessa questão que no candomblé não há essa separação entre o que é terreno e o que é sobrenatural, e o que é espiritual. Ela falou que a gente não interage com o mundo espiritual somente quando morre, né? Que a interação, ela é realizada aqui mesmo, nesse plano, né? A interação com esse mundo sobrenatural. E eu acho que o texto ajuda a gente a pensar isso, né? E aí, minha pergunta é no sentido de colocar, tendo em mente que a gente tem um apagamento histórico da história do povo negro, da cultura, da sua identidade, e principalmente a inexistência de uma memória anterior ao escravismo, e, em consequência, uma perca e apagamento da nossa referência e memória ancestral, que rebate diretamente na construção da nossa identidade e da nossa autoestima enquanto povo negro, em detrimento de das narrativas hegemônicas eurocêntricas existentes. E aí, eu achei interessante quando você traz uma poeta que se chama Conceição Lima, que ela fala que ai, meu Deus, fazendo referência aos ditos fantasmas vivos, né, que essas pessoas em condição de subalternidade, se valem da sua condição fantasmática para desestabilizar o presente e lembrar a necessidade do confronto com o passado. E eu coloco, levando em consideração essa reflexão, qual seria o papel da memória ancestral ou ditos fantasmas na construção da identidade negra. E aí eu coloco, não sei se a senhora vai conseguir responder, mas eu coloco pensando no contexto brasileiro, né, para uma possibilidade de superação da condição de subalternidade no campo social, político e subjetivo. Eu não consigo responder especificamente à tua questão, porque não me sinto com legitimidade para falar do contexto brasileiro e do contexto da ancestralidade negra no Brasil, mas o que te posso dizer é que, em referência àquilo que dizias, os espíritos e a fantasmagoria não devem aqui ser tomados como símbolos arcaicos e pré-modernos, como são encarados em muitas sociedades ocidentais, mas como figuras que tendem a subverter a ordem estabelecida e que, portanto, são construtoras de outras modernidades e de outras identidades. E, nesse aspecto, os fantasmas ancestrais, de que também fala a Conceição Lima, são muito importantes porque são eles que permitem interrogar e desmontar as construções hegemónicas de identidade
que existem em muitas sociedades. E, portanto, é encarar os fantasmas não como mortos, como dizias, é verdade, concordo contigo, mas como sujeitos vivos que estão entre nós e que elaboram sentidos para identidades nacionais, coletivas e individuais, e que, pela sua posição liminar, de certa forma, entre os vivos e os mortos, permitem criar espaços de contestação para que outros futuros sejam possíveis e para que outras lutas sejam possíveis. E nesse aspecto, eu acho que a questão da ancestralidade é fundamental para se pensar estes novos, as reivindicações que têm vindo a tornar-se mais presentes, os novos espaços que se vão criando para redefinir pertenças, ressignificar violências e fazer emergir conhecimentos antes ocultos ou silenciados. Obrigada, professora. Bom, gente, vou abrir para a professora Inês, se ela quiser fazer alguma colocação final, se despedir, que a gente está chegando no nosso horário. Ok, eu queria agradecer mais uma vez a todas e a todos, foi belíssimo e é incrível, é muito bom ter tantas pessoas interessadas e a fazer perguntas tão desafiantes. Eu própria sinto que em alguns momentos não consegui responder à medida do que era necessário, mas espero que possamos continuar em diálogo. Eu vou deixar-vos o meu e-mail para o caso de querem colocar alguma questão ou pedir algum texto ou referência. É inesrodrigues@ses.c.pt. Qualquer coisa, a professora Ângela também terá o endereço e podemos continuar a falar e podemos partilhar conhecimentos e textos e tudo mais. Mais uma vez agradecer à Ângela e à Juliana o terem coordenado esta sessão e dizer-vos que estou mesmo muito feliz por ter participado, por ter tido esta oportunidade e espero daqui a uns tempos, em condições melhores, poder visitar-vos e podermos conversar melhor sobre estas e outras questões. Agradeço uma vez. Pode falar quem? Ju? Pode falar. Agradecer mais uma vez a professora Inês, a presença da professora Lucia, a presença da professora Lise. Tinha uma outra professora, que é a Margarida Rendeiro, da Universidade de Nova Lisboa, acho que ela já saiu, não sei. E agradecer a Inês de estar trazendo, né, a fantasmagoria como uma possibilidade de pensar nas políticas identitárias, né, afirmando com isso como um instrumento poderoso contra a desumanização e contra a hegemonia e contra algumas narrativas opressoras, né, pensando na possibilidade de construir práticas pós-coloniais, e aqui jogar para as alunas que estão nesse processo de construção de pesquisa, de mestrado e doutorado, né, como que pode, a partir das nossas metodologias, construir práticas pós-coloniais, né, e sempre pensando nos sujeitos que nós estamos partilhando as experiências de como levar de novo, né, compartilhar essas experiências posterior à pesquisa, como levar novamente essa pesquisa realizada para a comunidade. Isso é pensar num pensamento pós-colonial. E é a professora Inês que traz essa possibilidade de pensar nessas políticas identitárias por meio desse trabalho maravilhoso que ela fez. Mais uma vez, agradecer. E quando chegar em Portugal, quando você vir para cá, a gente se vê novamente. Tá bom, Elise? Muito obrigada por tudo. Obrigada. Pode abrir o microfone para a gente parabenizar a professora, por favor. Obrigada, Alice, pela participação. Obrigada, professora Lúcia de Minas Gerais, professora da Universidade de Nova Lisboa. E Juliana, se alguém quiser fazer mais um comentário, fiquem à vontade. Muito obrigada, professora. A gente poderia parabenizar. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero só agradecer a todo mundo, né, que
A gente está conseguindo se organizar cada vez mais e conseguindo fazer mais blocos no evento e aproveitar melhor a presença dos nossos convidados. Eu acho que isso é importante registrar. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer especialmente a professora, né, por ter trazido essa discussão que me tirou, assim, me tirou do conforto de estar discutindo maternidade só, estar discutindo uma coisinha aqui muito regular, assim. E aí o texto me deu uma mexida, assim, me deu uma sacudida. Essa discussão também que a gente fez hoje, para mim, foi incrível. Ver que a gente tem feito discussões aqui que atravessam os projetos de pesquisa, porque eu acho que isso é o mais importante, né, das disciplinas de mestrado, é contribuir com os projetos. E é isso, gente. Semana que vem, estamos aí novamente, mesmo horário, mesmo link. Obrigada, professora, obrigada. A oportunidade de pensar na construção de novas políticas, né, que possam, esses trabalhos, essas pesquisas, que não pensem nessas pessoas que são vistas até então como mero instrumentos de pesquisa, mero objetos de pesquisa, mas que sejam realmente que elas participam, que se reconheçam nesse processo. E isso é pensar no pós-colonialismo, né, de dar voz a essas pessoas, como já diria Boaventura, como já diria Paulo Freire, e de como integrar essas pessoas, não só... Só um momento... E como integrar essas pessoas não só na construção da pesquisa, mas no pós-pesquisa também, como que elas depois se reconhecem nisso tudo, como que a comunidade se reconhece nisso tudo, que contribuição que isso vai trazer, a gente tem que pensar nisso. E isso pensar num pensamento que não seja conservador, que é essa epistemologia eurocêntrica que tem perpetrado, né, as nossas pesquisas aqui no Brasil. Né? Muito obrigada, professora. Obrigada, Ilha, mais uma vez. Qualquer coisa que pergunto, à vontade. Muito obrigada pelas vossas questões e por tudo mais. Obrigada. Obrigada, Caroline Ramos, pelas suas colocações. A Caroline é aluna do doutorado e ela tem aí